Mais um vídeo para explicar o uso da regra da cadeia para obter derivada de função composta. Antes, lembrando, dadas duas funções f e g, a composição de g com f é assim definida. O seu domínio de g composta com f, é por definição o conjunto formado por cada x real, tal que x pertence ao domínio da f e f de x pertence ao domínio da g. E a lei de formação consistente com domínio g composta com f aplicada em x é, por definição, g de f de x, qualquer que seja x no domínio da g composta com f. Evidente, eu só posso calcular g de f de x se x pertencer ao domínio da f e f de x pertencer ao domínio da g. Diagrama. Você tem aqui uma função f do seu domínio em R, uma função g do seu domínio em R e um número real x no domínio da f, de modo que f de x pertence ao domínio da g. Portanto, eu posso calcular g de f de x e assim eu tenho uma composta g composta com f, indo de um subconjunto do domínio da f em R. E a regra da cadeia diz o seguinte: é esse teorema cujo enunciado diz: sejam f e g funções e x um número real. Se f é diferenciável em x e g é diferenciável em f de x, olha o destaque. Então, a g composta com f é diferenciável em x, valendo que a derivada de g composta com f em x é a derivada da g aplicada em f de x vezes a derivada da f em x. Certo? E vou aplicar esse resultado para obter a derivada dessa função. Para eu aplicar a regra da cadeia à derivada de uma função, eu tenho que visualizar essa função como uma composição de duas funções. Tá? E a função, quem é a função h? A função h é a função dada por h de x igual a raiz cúbica de x2 menos 4. Me antecipei, agora corrigindo. Eu tenho que visualizar essa função como uma composição de duas funções. O modo de falar já induz a isso. Ó. Raiz cúbica de x2 menos 4. Então, o que você tem? Tens h de x igual a g de f de x. Qualquer que seja o x real, o domínio dessa função é o conjunto dos números reais. Eu posso calcular a raiz cúbica de qualquer número real. Qualquer que seja o x real, onde quem é f de x, para eu ter essa composição? F de x é x2 menos 4. Qualquer que seja o x real. E quem é g de u? G de u é raiz cúbica de u. Também, qualquer que seja o u real. Primeira etapa para usar a regra da cadeia está feita. Identificar, visualizar a sua função como uma composição de duas funções. Está aí. Ou seja, você tem aqui, até aqui, que a função h é a g composta com f. Certo? Posição de duas funções. Próxima etapa. Criar as condições para usar a regra da cadeia. Ou seja, encontrar cada x real, tal que a f é diferenciável em x e a g seja diferenciável em f de x. Mas lembre, a função g não é diferenciável no zero. Raiz cúbica não tem derivada no zero. E x2 menos 4 é zero em x igual a 2 e em x igual a menos 2. Portanto, eu escreverei o seguinte, ó. Além disso, dado x no conjunto
R tirando o menos 2 e o 2, perdão, estava na frente, dado x diferente de 2 e diferente de menos 2, a função f é, primeira coisa, antes de escrever isso, vamos a algo importante. Dado x nesse conjunto, x diferente de menos 2 diferente de 2, f de x é diferente de zero, é uma conclusão. F de x é diferente de zero. Não só isso. A função f é diferenciável em x com, não cabe aqui, cabe, com f' de x igual a quê? A 2x. Certo? F de x é diferente de zero. Romilda, a função f é diferenciável em cada número real. Certo, mas para o meu propósito é isso aqui que eu vou colocar. Pensando na raiz cúbica que não tem derivada no zero. Tá? Vírgula. Vírgula não. E, agora sim, vírgula. Dado o real diferente de zero, dado o diferente de zero, a função g é diferenciável em u, com derivada da g em u. Quem é a derivada da g em u? Derivada da raiz cúbica de u é 1 sobre 3 raiz cúbica de u ao quadrado. Ora, a conclusão daí é a seguinte, vírgula, logo, a função g é diferenciável em f de x. Porque de partida o x é diferente de menos 2 e 2, ou seja, o f de x é diferente de zero. Portanto, a função g é diferenciável em f de x. A função g é diferenciável em qualquer número real diferente de zero. Em particular, é diferente em f de x, que é diferente de zero. Então, a função g é diferenciável em f de x com... Não vai caber aí. Será que cabe? Cabe naquele cantinho. Com derivada da g, derivada da g em f de x igual a quê? A 1 sobre 3 vezes raiz cúbica de quem? Do quadrado de f de x. Espero que vocês estejam enxergando. Certo? Olha o que nós temos até agora. Temos o seguinte, dado x nesse conjunto, a função f, ela tem acento, viu? A função f é diferenciável em x, e não só isso. A função g também é diferenciável em... A função g também não. A função g, aqui, tem esse 1. A função g é diferenciável em f de x, a f é diferenciável em x, e a função g é diferenciável em f de x. Hipótese da regra da cadeia. Hipótese, ou as hipóteses da regra da cadeia. Se f é diferenciável em x e g é diferenciável em f de x, a g composta com f é diferenciável em x. Bom, e vale essa fórmula. É o que eu tenho aqui. É o que eu consegui. Portanto, aí eu escrevo aqui, cabe um portanto. Portanto, pela regra da cadeia, é um A aqui, pela regra da cadeia,
A G composta com a F, isto é, a função H, melhor, portanto, pela regra da cadeia, dado X, para ficar mais claro, dado X pertencente a esse conjunto aqui, a função H, que é a G composta com a F, é diferenciável em X com a derivada da H em X igual a quê? Regra da cadeia, derivada da G em F de X vezes derivada da F em X, que é igual. Quem é a derivada da G em F de X? Está aqui nesse cantinho aqui, ó. É 1 sobre 3 raiz cúbica de quadrado de F de X vezes a derivada da F em X. Ou seja, vírgula aqui, ou seja, vou apagar aqui, para caber tudo, já explorei o que isso estava escrito, ou seja, a derivada da H em X é quem? É 1 sobre 3 vezes raiz cúbica de quadrado de F de X. Quem é F de X? X2 menos 4 na composição. X2 menos 4 ao quadrado vezes a derivada da F em X, que é quanto? 2x. Tá? Que eu posso escrever como sendo, para facilitar, né, o entendimento, se é que ajuda, 2x sobre 3 vezes 3 vezes raiz cúbica de x2 menos 4 ao quadrado. Tá aí. É a derivada da G em F de X, tá aqui, ó, derivada da G em F de X, vezes a derivada da F em X. Pessoal, o objetivo desta explicação é treinar você para passar direto daqui para cá. É evidente que o que está aqui é uma explicação. Por que eu obtenho essa resposta? Aplicação da regra da cadeia. Mas você deve ser treinado a passar direto daqui para cá. Primeiro, veja isso aqui como uma composição. É raiz cúbica composta com x2 menos 4. Derivada disso, pela regra da cadeia. A derivada da raiz cúbica está aqui, aplicada em x2 menos 4, ó, a derivada da raiz cúbica aplicada onde? Em x2 menos 4, vezes a derivada de x2 menos 4. Função externa, raiz cúbica, função interna, x2 menos 4. Regra da cadeia, derivada da externa aplicada na interna, vezes a derivada da interna, tá? Mas observe, essa fórmula é evidente que vale para todo x, tá? Diferente de 2 e menos 2. Mas o domínio da HR e no 2 e do menos 2? Bem, a regra da cadeia, ela é bom que se diga, ela se responsabiliza por diferenciabilidade. Ela não diz coisa alguma sobre não diferenciabilidade. Mas esse é assunto para outro vídeo, tá? Já me alonguei demais nesse, 14 minutos para explicar uma derivada como essa. Mas lembrando, isso aqui é só a explicação do porquê que funciona. Você tem que aprender a passar daqui direto para cá, usando a fórmula que está nesse enunciado. Certo? Deixe seu comentário, deixe seu like ou seu dislike, inscreva-se no canal e acione, o sininho de notificação.